Vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Agora o versículo 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Esse versículo nós temos que ler juntos também para dar ênfase. Vamos? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Chamou a atenção na leitura que, num determinado momento, o apóstolo João, ele diz assim, o anticristo vai se manifestar, mas existem muitos anticristos. Muitas pessoas estão curiosas e querem identificar quem é o anticristo quando ele virá. O que a gente tem que identificar quem são os anticristos. É isso que o João está dizendo. Vocês estão preocupados com o anticristo, mas se preocupem em saber quem são os anticristos. Porque muitos anticristos se manifestam. É necessário passear aqui pelo capítulo 1 e capítulo 2 dessa carta. Entender o contexto. O que me chama a atenção, e deve chamar a atenção de vocês também, é que o apóstolo João, ele fala 8 vezes, só no capítulo 1 e o começo do capítulo 2 sobre trevas. Ele fala sobre trevas que se aproximam e ele fala de luz. Ele fala que a luz afugenta as trevas, mas as trevas estão se manifestando. Ele fala daqueles que estão cobertos por trevas. E ele admoesta para que os crentes tenham cuidado para que a luz deles não vire trevas. Para que eles também não sejam tomados por trevas. É sobre isso que ele está falando. Ele está preocupado com as heresias que começam a se manifestar sobre a igreja. E essas heresias tinham o potencial de tirar os crentes da luz e levá-los para as trevas, mesmo eles estando na igreja. E eles estarem vivendo em trevas, mesmo participando das liturgias e cerimônias da igreja. João está preocupado com isso. João foi pastor da igreja de Éfeso. A Ásia Menor está nesse momento da história, envolvida por um espírito de trevas. O evangelho chega na Ásia Menor, começa a se espalhar. Chegou pela pregação de Paulo. E começa a se espalhar e nascer igrejas. E nós vemos em Apocalipse, 30 anos mais ou menos, ou 20 anos, depois de João escrever a carta, nós vemos em Apocalipse o Senhor Jesus mandando carta para as igrejas da Ásia. Para essas mesmas igrejas. E mostrando como elas estão. Ela chega a dizer que uma tem fama de estar viva, mas está morta. Ela fala que outra tem o trono de Satanás no meio dela. Ela fala que uma perdeu o primeiro amor. E que outra perdeu a ingenuidade da infantilidade e se tornou infantil em Cristo. A ingenuidade da infantilidade no sentido de pecado, mas se tornou criança, a igreja de Tiatira, infantil. Não são pessoas maduras. Veja essas trevas que João está falando, que eles tinham que tomar cuidado na Ásia Menor, está povoando aquela região, como que demônios territoriais, ocupando aquele lugar, e infiltrando-se na vida das pessoas daquela cidade.
E João está preocupado que isso aconteça na igreja. E ele está falando sobre esse tipo de situação. Para que a gente tenha uma compreensão clara desse assunto, a gente tem que entender que a Ásia Menor, nas suas igrejas, estava povoada por 3 culturas, ou por pessoas advindas de 3 culturas. A cultura grega, a cultura romana e a cultura religiosa, principalmente vinda dos judeus, da diáspora. A diáspora é a época da dispersão, quando os judeus foram perseguidos em Jerusalém e fugiram para muitos lugares. E aí muitos foram para a Ásia e levaram a cultura judaica cristã. E tinham ainda esse senso religioso. E as pessoas que compõem a igreja são pessoas que vieram da cultura helenística, ou seja, da cultura grega. Eles adotavam as filosofias gregas, o modo de pensar grego, a maneira de pensar grega, se converteram, nasceram de novo de verdade, entraram na igreja. Uma outra parte da igreja eram aqueles que vieram da cultura romana. A maneira de pensar, a forma de agir, de entender a vida dos romanos. E entraram na igreja pela conversão. E outros vieram da cultura religiosa. Aqueles que tinham seus ritos e rituais da religião principalmente judaica, que pela diáspora, como eu já disse, vieram para lá, se converteram e entraram na igreja. Então a igreja, as igrejas da Ásia Menor, elas estão compostas por ex-gregos, quanto à cultura, ex-romanos quanto à cultura, ex-religiosos do judaísmo quanto à cultura. E as trevas são o quê? As marcas dessa cultura entrando na igreja junto com eles. As trevas são o quê? Essas pessoas que se converteram e tinham uma cultura entrando na igreja, são convertidas de fato. São convertidas de verdade. Mas ou logo na chegada, ou com o passar do tempo, foram acoplando ao estilo de vida cristão deles, marcas da sua antiga cultura, fazendo com que essas marcas começassem a crescer dentro deles. E João, com olho clínico, debaixo de inspiração, movido pelo Espírito Santo, está observando isso quando ele escreve. E ele escreve para buscar correção a isso. Buscar correção e tentar mostrar que não se deve viver pela cultura grega, não se deve viver pela cultura romana, nem pela cultura religiosa. Que aquilo tem que ser abandonado, porque agora eles são nova criatura e existe uma nova cultura, que é a cultura cristã. É um outro estilo de vida, é outra forma de pensar, é outra maneira de agir. É outra forma de entender a vida, de tratar com as demandas da vida. Sejam elas problemas ou conquistas. Importante, queridos irmãos, que a gente esteja atento a isso. A cultura grega tem uma maneira de tratar com as demandas da vida. A cultura romana tem outra. E a cultura judaica religiosa tem outra. O cristianismo autêntico joga tudo isso fora. E adota uma nova cultura. Uma cultura que não é desse mundo e não é nascida na terra e não tem natureza humana. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.